gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim aqui começar uma playlist nova no canal, uma playlist informativa. A gente está acostumado a receber as informações de cosméticos, de maquiagem, muito atuais. E a gente acaba esquecendo de saber como é que era lá antigamente, né? Levando em conta que a vaidade sempre existiu na Terra e sempre existirá, porque nós gostamos de nos manter bonitos, cheirosos, lindos e maravilhosos. Então hoje eu resolvi começar essa playlist aqui explicando para vocês um pouco como era a questão da cosmetologia e de maquiagem antigamente, né? Tanto na Idade Média, no Egito, na Grécia, enfim. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a evolução também desse mundo dos cosméticos, da estética, e eu acredito que vai ser bastante interessante para todo mundo por nível de curiosidade e informação também. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui vai ser o Antigo Egito, né? Que já é conhecido popularmente pelo nível de vaidade e maquiagem que as pessoas utilizavam antigamente. A gente só tem essas informações graças à quantidade de resíduos que foram encontrados durante as escavações por arqueólogos. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da estética e da beleza que os antigos egípcios tinham antigamente, de acordo com o que foi encontrado, certo? As minhas pesquisas, elas estão bem mescladas, eu tive várias fontes para poder trazer uma melhor informação. Vamos começar pelo clássico, que todo mundo reconhece, um egípcio ou uma egípcia, pela maquiagem marcada nos olhos, né? Foi aí que surgiram os primeiros delineadores, as primeiras máscaras de cílios, porque antigamente existia muito essa coisa de marcar o olhar, de acentuar o olhar. Além de uma questão religiosa deles, né, uma questão espiritual, a marcação nos olhos, ela servia também para proteção contra os raios ultravioletas. Eles alegavam, né, antigamente, segundo os que os arqueólogos encontraram, eles alegavam que a pintura escura na região dos olhos fazia com que o deus Sol não jogasse alguma praga, alguma coisa assim, para uma infecção ocular. Então eles utilizavam essa maquiagem mais marcada nos olhos como um aspecto de proteção, porque assim tu não olharia diretamente ao sol. E o deus do céu, segundo a crença deles, também evitaria esse tipo de conflito, de infecção ocular. Isso tudo são crenças antigas, né, gente? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem outros recursos e que não é uma infecção, não vai te causar se tu olhar o sol, certo? Essa maquiagem que era utilizada antigamente, ela continha muito chumbo. Obviamente, isso pela questão, né, principal, para manter o produto, né? E esses produtos, eles eram preparados em laboratórios. Inclusive, dizem que os primeiros laboratórios de cosmetologia, eles foram feitos no Antigo Egito. Os materiais que eles utilizavam eram espátulas, pinças, lâminas, os vasos que eles utilizavam, os suportes que eles utilizavam para a fabricação desses produtos, eles eram feitos desde porcelana, cerâmica e madeira. Isso fez com que eles fossem conservados no decorrer dos anos e, inclusive, facilitando o encontro desses produtos na hora das escavações. Inclusive, tem imagens desses produtos em uma gavetinha, em seus potinhos, exatamente como a gente costuma utilizar hoje em dia. A gente compra em frascos os produtos. Então, antigamente, os frascos eles eram potinhos de porcelana, madeira ou cerâmica. Além deles gostarem desses olhos mais marcados, as unhas das mãos e dos pés também elas eram bem cuidadas. Inclusive, os primeiros registros de manicure e pedicure são do Antigo Egito. Como não existia esmalte, tecnologia para esmalte naquela época, eles utilizavam as renas. Isso normalmente eram as mulheres mais ricas, mais poderosas da época. Mas isso também não era uma exclusividade feminina. Tanto a maquiagem como a manicure e pedicure eram questões sociais. Tanto o homem como a mulher poderiam utilizar sem nenhum problema. E hoje em dia a gente vê isso facilmente, né? Todo mundo pode usar maquiagem, todo mundo pode pintar as unhas da maneira como tu bem entender, como tu quiser, né? Usa o recurso aí. E antigamente eles faziam muito essa questão da maquiagem ser um acessório para te deixar mais bonito. E automaticamente, quanto melhor a tua maquiagem,
mais socialmente tu era, financeiramente falando, tu era melhor, né? Era superior. Esses primeiros cosméticos que foram encontrados, eles são datados entre 2000 a.C. e 1200 a.C., ou seja, a cosmetologia é algo bem velhinho, bem antigo aí. Os produtos, como eu comentei anteriormente, eles eram realizados, eles tinham na formulação chumbo, mas eles tinham um aperfeiçoamento muito sofisticado na conclusão deles. Tanto é que muitos deles, né, dos achados, ainda estavam como se fosse para uso, por causa do chumbo e dos componentes que ali eram encontrados. Eu não vou entrar em detalhes sobre composição, mas é interessante a gente saber que eles ainda estavam conservados. Acredito eu que também pela estrutura, né, a maneira como eles guardavam, fazia com que a vida útil daquele produto se prolongasse mais. As maquiagens utilizadas por eles, homens e mulheres, tinham normalmente 3 tons: escuro, preto, né, branco e verde. Esses eram os 3 principais tons. E o vermelho também era acrescentado aí nessa pintura facial, nessa maquiagem facial. Esses eram os mais populares. Isso não importava se tu era rico, pobre, ou o teu poder, a questão hierárquica financeira que tu pertencia, isso não importava, porque as pessoas elas eram extremamente vaidosas. Não somente com a maquiagem, né, mas com o contexto todo, com o seu corpo, a maneira como tu andava, o teu cabelo, que aí são outros pontos que a gente vai abordar no decorrer do nosso vídeo aqui. Mas é importante a gente saber que esses recursos eles tinham para toda a população, não importava a tua vida financeira, tá? É exatamente como a gente vive hoje, né? A gente tem das marcas mais baratinhas e as marcas mais sofisticadas, mais caras. E isso não necessariamente difere a qualidade do produto, e sim o resultado final ali, né, que a gente vai acabar tendo. Dentro das pesquisas que eu fui fazendo, foi constatado que os laboratórios, existiam setores do laboratório mesmo específicos para essa área da cosmetologia, para poder fazer com que os príncipes, os reis, os deuses, né, eles tivessem acesso ao material de melhor qualidade. E, obviamente, as pessoas mais pobres, né, os trabalhadores comuns, eles faziam os seus próprios produtos, normalmente nas suas casas, ou compravam no mercado. Mas esses laboratórios, eles existiam sim, e inclusive foi encontrado fórmulas que eles utilizavam para fazer esses produtos. E é bastante interessante a gente observar que já se tinha o costume de registrar o modo de uso, a composição, para poder entender como que aquele produto foi realizado, foi executado. Então isso é bem legal a gente levar em conta que desde sempre as pessoas buscavam um padrão de melhorar e sofisticar a formulação dos seus produtos. Esses produtos não eram exclusivos no mundo da maquiagem, eles também tinham cremes anti-ruga, eles tinham perfumes, inclusive os perfumes eram excelentes. Existem registros de que o melhor perfume realizado no mundo, fabricado no mundo, é um perfume do Egito, do Antigo Egito. Então eles cuidavam muito essa formulação, ali as essências que utilizavam, os pigmentos, porque quanto melhor o produto, melhor o acabamento do produto, melhor eles ficavam, né, mais bonitos e tudo mais. Essa questão dos perfumes é interessante a gente relatar aqui, que como antigamente eles tomavam muitos banhos de banheira, de rios, enfim, eles automaticamente buscavam lavar-se o corpo ou perfumar o corpo com óleos naturais. Esses óleos que hoje em dia a gente também tem no mercado, obviamente muito mais formulados, né, muito mais elaborados, mas eles perfumavam o seu corpo com esses óleos, tomavam banho com esses óleos, usavam não somente como perfume, mas como creme hidratante. E em algumas festas, eles colocavam nos cabelos, as moças principalmente colocavam nos cabelos, poucas porções, pequenas porções desses óleos, para poder, enquanto estiverem dançando ali, a transpiração se mesclasse com esses óleos e acabasse ocasionando um odor mais agradável ao invés de um odor de suor. Achei isso bem interessante e fica a dica aí pro pessoal passar um perfuminho, um desodorante também e repetir aí igual os antigos egípcios. Além da questão da aparência, né, pra gente ficar com uma aparência mais bonita, uma aparência socialmente aceita na época, ou com uma aparência
mais sofisticada, eles acreditavam também que essas pinturas corporais, as perucas, que eram acessórios, elas também tinham um fator espiritual. Eles acreditavam que os deuses se alegravam com aquela vaidade que tu tinha de cuidar do teu corpo, cuidar da tua aparência. Então, eles também praticavam essa vaidade em estátuas e pinturas dos deuses que eles acreditavam, fazendo com que eles ficassem cada vez mais similares, né? A maquiagem similar com um dos seus deuses. Como eu comentei anteriormente, o sol no Antigo Egito, né? Ele era muito forte, então eles precisavam buscar recursos para proteger, para prevenir a aparição de manchas, prevenir queimaduras. E essas prevenções eram elaborados nesses laboratórios cremes como se fossem realmente protetor solar. Essa maquiagem do contorno dos olhos também auxiliava para poder ter uma melhor visão, para evitar, como se fosse um óculos, né, que eles utilizavam ali para uma proteção dos raios ultravioletas. E alguns óleos essenciais eles eram fabricados especificamente para poder dar uma melhor cobertura na pele e prevenir esse aparecimento de manchas, além de hidratar e perfumar. Então, eles se preocupavam bastante na época, obviamente pelo índice alto de calor, né, dessa região, eles se preocupavam da melhor maneira possível para proteger a pele e evitar essas queimaduras. Como a gente já falou aqui, as maquiagens eram extremamente elaboradas e delicadas, eles pensavam nos detalhes, passavam horas ali na frente dos seus espelhos, e sim, naquela época tinham espelhos, foram encontrados espelhos. E eles se dedicavam naquele momento ali para se maquiar. Mas não era somente a maquiagem que era um investimento, não. Eles também investiam no cuidado com os seus cabelos, que normalmente a gente já viu em filmes, a gente já deve ter visto fotografias, se tu ainda não viu algum filme, alguma coisa, eu vou deixar aqui uma foto para vocês, onde a gente consegue visualizar como é que era o cabelo, né, dessa época. Resumidamente, eles eram utilizados na cor escura, né, um preto, ele era brilhoso e eles tinham cortes bem simétricos, né? Eles não gostavam desses cabelos malucos que hoje em dia a gente tem. Isso aí, normalmente, eram perucas. Sim, perucas, isso mesmo. Por que eles utilizavam perucas? Você deve estar se perguntando agora. Era pela quantidade de piolho que tinha e carrapato. Eles alegavam que isso não agradaria aos seus deuses, então eles depilavam normalmente todos os pelos do corpo. Todos, inclusive o cabelo. Existiam perucas com o cabelo humano e perucas, e isso normalmente eram as pessoas mais ricas, né, com mais poder aquisitivo, utilizavam essas perucas, e as perucas feitas de lã ou de material similar ali que pudesse dar esse acabamento e automaticamente daria mais volume para os cabelos. Quando a gente vê aquelas imagens dos cabelos bem para cima, normalmente dentro ali tem lã, isso é um fato, tem lã para poder dar esse volume, né? Cabelo também tinha a questão da religiosidade, das crenças deles, então eles colocaram adornos, acessórios, não somente nos cabelos, mas brincos, anéis, pulseiras, tornozeleiras, os acessórios para incrementar, para acrescentar no teu look, né? Então, realmente era um povo muito vaidoso, muito cuidadoso. Os vestidos, eles eram sempre de uma maneira bem bonita, bem delicada, os tecidos que eram utilizados também. Então, isso deixava o aspecto muito mais sofisticado e também, como essa crença, né, com relação aos deuses deles, eles se dedicavam, não importava a tua questão econômica, eles se dedicavam para realmente aparentar, para mostrar aos seus deuses o quão eles estavam se cuidando e o quão preparados eles estavam para poder, né, seguir dentro da crença deles. Perucas que eles costumavam utilizar, além de serem desses materiais de lã, como eu comentei, fibra vegetal e cabelo natural, as pessoas também poderiam sim utilizar os seus cabelos naturais, os seus cabelos longos, né? Obviamente que as pessoas mais pobres, elas acabavam realmente deixando o seu cabelo mais longo, além de ser um aspecto bonito para agradar os seus deuses, também tem a questão de proteção. O cabelo, quanto mais longo, melhor ele te protegia do sol e também ele poderia te aquecer nas noites frias. Então, a gente vê que normalmente as mulheres tinham realmente um cabelo mais longo, eles tinham um cabelo maior, né, comprido, mais cheio, volumoso. Além das questões dos benefícios que os cabelos davam, né, só os cabelos da cabeça, do corpo tinha que depilar.
esses cabelos eram também feitos penteados diferentes, eles tinham elaborações, adornos, acessórios que faziam com que o teu cabelo ficasse mais bonito e com um aspecto tecnicamente mais limpo, né? Então é importante a gente ressaltar que sim, existiam as mulheres que raspavam seus cabelos, mas também sim existiam as mulheres que tinham seus cabelos normais e naturais ali, deixavam crescer do jeito que vinha, né? Uma coisa interessante a gente abordar aqui, dentro dessas questões de cabelo, eram os cuidados. Eles lavavam também e hidratavam com esses óleos, né? Como eu comentei anteriormente, que além de serem utilizados para o corpo, eram utilizados no cabelo. Tinham o costume de pentear, preparar o cabelo, fazer tranças, usar flores, perfumar os cabelos para ficar sempre com um aspecto muito mais bonito, né? Mais vaidoso. E volto a repetir aqui que isso não importava o teu gênero. Era importante tu estar bonito e adequado ali para as ocasiões. Principalmente nos momentos que tu fosse adorar ao teu Deus. Porque eles alegavam que os deuses deles não gostariam de ver os seus fiéis de uma maneira suja ou com um aspecto não tão agradável assim. Então eles depilavam tudo, foi encontrado inclusive lâminas, né, que eram utilizadas para manter essa higiene contra pulgas, carrapatos e piolhos. E para finalizar esse vídeo aqui informativo sobre como eram os cuidados no Antigo Egito, eu gostaria de pontuar uma questão das joias, né? Porque eles usavam realmente esses acessórios, usavam braceletes, pulseiras, como eu já falei aqui anteriormente, mas não necessariamente esses produtos, esses acessórios, eles eram verdadeiros. O que importava mesmo era tu estar enfeitada. Então, amiga, se tu compra tuas biju aí e tu fica meio constrangida, pensa que os antigos egípcios também utilizavam várias joias e vários acessórios fakes, né? Mas obviamente de uma qualidade, eles ali cuidavam também daquelas peças para que possa ficar bonita. Então não te acanha, vai lá, compra tuas biju, faz igual aos antigos egípcios e egípcias e bota acessório, bastante acessório aí para tu ficar mais bonita e acrescentar nos teus looks. Eu acho bem interessante a gente saber um pouquinho sobre essas histórias, né, de antigamente, porque tem muitas similaridades com o que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, a questão de guardar os nossos produtos, né, em frascos, os delineados, marcados, que é uma sensação, isso aí não vai sair tão cedo no mundo da nossa beleza, deixa realmente a maquiagem com um glow bonito, um olhar mais poderoso. Então assim, amiga, te joga, vai, bota o teu delineado, bota a tua maquiagem, teu batonzão aí, teus acessórios, faz igual aos antigos e aproveita aí pra te sentir mais bonita e mais feminina também. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, não te esquece de se inscrever no canal, vai me seguir lá no Instagram também, que eu tô sempre postando vários conteúdos bem legais, bem interessantes, sempre conteúdos exclusivos pro Instagram e exclusivos aqui pro YouTube. Às vezes a gente conversa de uma maneira mais íntima e detalhada sobre os vídeos daqui, mas não te esquece de também dar esse like aí, amiga, porque eu sei que tu tá assistindo e tu não deu teu like ainda. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! When all I can is thinking about you not doing well.